Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e dando continuidade então no nosso curso, nas nossas aulas, hoje nós vamos ver as expressões aritméticas em Java, como que nós escrevemos essas expressões aritméticas. E além disso, nós vamos ver também, então, para a gente trabalhar bastante esses assuntos, nós vamos ver como que nós declaramos constantes e vamos utilizar constantes, o que são os operadores unário e binário e a precedência de operadores. Nós já vimos os operadores aritméticos, então nós vamos ver essas precedências. Como eu falei, nós vamos ver como que nós escrevemos expressões aritméticas em Java, conhecer também a classe Math e nós temos como exemplo 2 exercícios e vou deixar para você também 2 desafios que a gente resolve então na próxima aula. Então, lembrando você que o nosso código-fonte e o nosso material, a lista de exercício está sempre em atualização, está disponível para você lá no GitHub e também me segue lá. Vamos ver então, começando aqui, como que nós declaramos constantes. Bom, constantes são variáveis que não mudam de valor. Então, nós temos que declarar utilizando a palavrinha final, o tipo da constante e o nome que nós vamos dar para essa constante e atribuir um valor a essa constante. Durante o nosso código, nós não conseguimos alterar esse valor. Então, também utilizamos para escrever tudo com letra maiúscula, como nós já vimos lá no início, quais são as regras e como que a gente declara variáveis e constantes. Por exemplo, aqui tem o final double pi, então pi é uma constante matemática, inicializando ela então, com valor de 3,14159. E aqui, por exemplo, uma constante de uma string, uma mensagem, olá. Os operadores, nós temos operadores unário e binário. Por exemplo, o operador unário, então a gente tem um operador, o sinal aqui mais, menos, e um operando, que é uma variável. Então, menos x, mais x, a gente está acostumado com essa nomenclatura lá em matemática. E nós temos o binário, ou seja, onde a gente precisa de dois operando, que podem ser duas variáveis, uma variável e um valor, duas constantes, e o operador que a gente tem aqui, então, no meio, né? Então, x que multiplica 2. Então, esses são os operadores binário e unário. Nós temos a ordem de precedência, então, quando nós temos um operador unário, primeiro a gente resolve esse operador. Depois, nós resolvemos o que tem dentro do parênteses, e aí a gente vai expandindo se tiver mais do que um parênteses. Resolvemos a potência, depois na ordem da esquerda para a direita, conforme vai aparecendo, multiplicação, divisão e resto da divisão, e a mesma coisa aqui, a soma e a subtração na ordem que aparece da esquerda para a direita. As expressões aritméticas, nós utilizamos os operadores aritméticos e os operandos, que são as constantes, variáveis do tipo numérico, inteiro ou real, né? Ou com casas decimais, números decimais. A classe Math é uma classe que já tem, quando a gente instala o nosso Java, ela já vem instalada. Nós utilizamos de uma forma um pouco diferente, a gente não precisa criar um objeto do tipo Math, depois a gente vai ver quando entrar em orientação a objeto, por que a gente não cria, mas ela é fácil da gente utilizar. Então eu deixei para você aqui que ela contém métodos para calcular, por exemplo, raiz quadrada, potência e outras funções, tanto matemáticas quanto trigonométricas.
Aqui eu estou trazendo esses dois exemplos porque no exercício que nós vamos resolver, eu vou usar aqui, então, raiz quadrada e vou mostrar para você também, né, e potência. As entradas e saídas, quando a gente utiliza a classe Math, ela é sempre utilizando números com ponto flutuante. Eu já deixei aberto aqui o meu navegador, onde tem, eu vou deixar esse link para você também, onde a gente tem aqui a classe Math, as especificações dessa classe. Então, é uma Public Final Class Math. E aqui embaixo, nós temos essas duas constantes, o E e o Π, e nós temos aqui, então, os métodos. Por exemplo, o método ABS, ele vai retornar o valor absoluto de um valor. O valor absoluto de um valor é aquele valor sem o sinal. Por exemplo, se eu tenho menos 5, o valor absoluto dele é 5. E aqui você tem, então, todos os métodos seno, cosseno, tangente. E nós vamos ver aqui também, então, tem muitos deles, eu não vou ficar falando sobre esses métodos, né? Mas nós vamos usar aqui o da potência, vou mostrar para você. Aqui o POW, né, de power, que ele recebe um double, valor variável A, e um double variável B, e ele vai fazer A elevado a B. E também o SQRT, que é o de raiz quadrada, ele vai receber um double, um valor double, e ele vai retornar para você a raiz quadrada. Tá? Então, tem algumas regras aqui, algumas coisas também que precisam ser observadas e está implícita na matemática. Voltando aqui, então, para a nossa apresentação, deixa eu só sair um pouquinho aqui. Então, aqui em cima está escrito, né, raiz, tá? Estava aqui na frente. Expressões. Então, como que nós escrevemos essas expressões aritmética em Java? Então, nós temos aqui que 2A mais B. Sabemos que quando nós temos assim um valor e a variável é multiplicação. Então, nós temos que escrever isso daqui da forma que o nosso programa, a nossa linguagem de programação vai entender. Então, eu tenho 2 que multiplica A mais B. Aqui eu não preciso usar parênteses, porque a multiplicação vem primeiro. Então, ele vai fazer primeiro 2 vezes A, depois mais B. A que multiplica x elevado ao quadrado. Então, eu coloquei A que multiplica x, só coloquei assim, que é para ficar mais didático. E como que nós usamos lá com a classe matemática, né? Então, A que multiplica math.pow, que é de power, né? X, vírgula, elevado ao quadrado, elevado a 2, tudo bem? Aqui, A dividido por 2 mais B, perdão. Então, nós já sabemos que A dividido por 2 mais B. Por exemplo, nós sabemos aqui que essa expressão aqui de equação de segundo grau, ela tem menos B mais ou menos raiz quadrada de B elevado ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Esse daqui vem lá da matemática, né? Como que nós podemos escrever aqui no Java? Então, menos B aqui, voltando só um pouquinho, aqui a gente sabe que a gente vai ter o x positivo e o x negativo, né? Extrair esses valores aqui, o x' ou x duas linhas. Então, nós precisamos colocar parênteses para indicar o que vai ser feito nessa equação aqui. Como é que eu vou transformar isso daqui em Java? Então, menos B mais raiz quadrada de tudo que está aqui dentro, não é isso? Então, de B elevado ao quadrado, usando aqui a função de potência, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Tudo isso a gente tem que é dividido por 2 vezes A. Então, percebe que a nossa equação tem duas partes. Aqui a primeira parte e aqui a segunda parte. E aqui igual para quando a gente tem
calcular o menos daqui dessa equação. Vamos entender direitinho, então, como que a gente chegou nessa equação aqui, né? O que que ela faz aqui? Aqui eu já simplifiquei que é B que multiplica B, voltando só um pouquinho aqui, que é esse nosso potência B elevado ao quadrado. Então, sempre que for utilizar a potência, por exemplo, se for elevado ao quadrado, fica até melhor você escrever dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho menos B mais raiz quadrada de B elevado ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Então, nós temos aqui esse B que multiplica B é B ao quadrado. E o 4 que multiplica C é o nosso 4AC. E aqui, então, juntando essas duas partes, nós temos B elevado ao quadrado menos 4AC. Agora, nós vamos ter, resolvendo aqui, essa outra parte aqui. Então, nós temos que colocar menos B, B ao quadrado menos 4AC dentro da raiz quadrada que está aqui. E aí, nós temos, então, essa outra parte da expressão aqui, que é o menos B mais raiz de B ao quadrado menos 4AC. E agora, então, nós vamos ter a parte completa da nossa equação, trazendo essa outra parte aqui. Então, vai ficar menos B mais raiz quadrada de B elevado ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Então, foi dessa forma que nós fomos extraindo e aqui eu fiz o reverso. Nós podemos, inclusive, refatorar ou melhorar a forma como nós escrevemos essa expressão, porque percebe que aqui no menos B, né, no x1 e o x2, no menos e aqui no mais, né? Percebe que nós temos esse trecho aqui, ele repete nas duas equações. Corre o risco de quando você montar dessa forma aqui, o x1 e o x2, a gente digita alguma coisa errada. E também eu estou refazendo o cálculo que já poderia fazer de uma vez só. Então, nós temos aqui, olha, raiz quadrada de B elevado ao quadrado menos 4AC. Eu calculo aqui e guardo dentro dessa minha variável chamada raiz. E aí, eu vou fazer que o meu x1 é igual a menos B mais raiz dividido por 2A, né? 2 que multiplica A, 2 vezes A. E o meu x2 é o menos B menos raiz dividido por 2 vezes A, 2 que multiplica A. Tudo bem? Então, nós podemos também sempre melhorar as nossas equações e não precisa escrever ela tudo de uma vez só. Podemos fazer em partes, como foi feito aqui. E agora, então, já que nós vimos como que a gente faz para escrever as equações, eu trouxe aqui para você um problema exemplo, que é para fazer um programa para calcular a área e o comprimento de uma circunferência. E eu trouxe para você, então, aqui a equação, que a área é igual a π, então esse aqui é o símbolo do π, que multiplica raio elevado ao quadrado, então é πr ao quadrado, e o comprimento é igual a 2 vezes π, que multiplica o raio. O que nós temos aqui para resolver esse problema? Primeiro, a entrada de dados, que é só o raio. Então, a pessoa vai digitar o raio e a gente vai fazer esse cálculo. Ok? Então, nós temos os exemplos aqui de entrada e de saída. Vamos para o nosso Eclipse. Já deixei o Eclipse aberto. Vou vir aqui em File, New, Java Project. Então, vai ser aula 019. Vou colocar expressões matemática. Esse vai ser o nome do nosso projeto. Então, aula 019, expressões matemática. Vou clicar em Finish. Vou clicar com o botão direito
em cima do nome do nosso projeto, New Class, vou colocar aqui o package, né? Curso, como a gente tem feito nas aulas, e o nome aqui da nossa classe vai ser o exercício, deixa eu ver o número do exercício aqui para gente, é o exercício 7, então, EX07, e vou colocar que é a circunferência, tudo bem? Então, EX07, circunferência, que vai ser o nome da nossa classe. Vamos ver se ficou certinho. Tá, então ficou certinho. Bom, eu vou fazer aqui, começando a fazer, colocar o nosso método main, escrever main, encontro barra de espaço, ele já preencheu aqui pra gente. Primeira coisa, então, nós vamos fazer aqui o nosso scanner para ler a entrada de dados, né? Então, criar o nosso objeto, vou colocar aqui obj scanner, tudo bem? Então, vamos lá. Scanner, importando a classe scanner que está no pacote Java util, então escrevi scanner, Ctrl barra de espaço, aí veja a importação dela aqui. Vou chamar de, por exemplo, hoje eu vou chamar de entrada, tudo bem? É igual a new scanner, que ele vai receber aqui o system.in. Então, entrada, new scanner system.in. Lembrando que a gente vai colocar o nosso scanner aqui, a nossa entrada, para ele aceitar números com casas decimais, números decimais, usando o ponto. Então, entrada, ponto, use locale, e aqui a gente vai colocar o locale, ponto, US, que é dos Estados Unidos, tá certo? Então, configurando aqui para quando a gente digitar valores com casas decimais, digitar usando ponto e não vírgula. Outra coisa que eu vou fazer aqui, depois a gente vai comentar um pouco esses códigos que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui, olha, uma constante, que é o pi. Nós vamos declarar nosso pi. Então, é final, deixa eu subir minha tela aqui, final, double, pi, igual a 3.14159. O pi, ele é um número, uma constante matemática, ele não muda, e ele tem muitas casas decimais. Nós vamos aqui utilizar com essas casas decimais. Veja bem, como eu falei lá no começo, eu não consigo fazer pi é igual, por exemplo, 4.0, por exemplo. Tá vendo? Eu não consigo, ele dá um erro aqui para mim. Ele fala aqui que a variável pi é uma final local e ela não pode receber um outro valor. Se eu quisesse que ela recebesse um outro valor, então eu teria que alterar aqui quando eu declaro essa constante. Ok? Então, lembrando, constante a gente não pode alterar durante o código. Nem na hora que você está escrevendo e nem durante a execução do nosso programa. Vou declarar aqui também double, colocar área e comprimento e raio. Então, essas daqui são as variáveis que nós temos. Eu vou calcular a área, vou calcular o comprimento e vou precisar do raio como sendo a nossa entrada de dados. Então, vamos aqui conversar com o nosso usuário, né? Então, system.out.print, vou colocar o valor do raio,
para a pessoa digitar qual que é o valor do raio que ela quer, né? Que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo. E aqui nós vamos fazer, então, que raio vai receber o nosso teclado não, é entrada.next double, para a gente fazer a entrada do double, né? Pegar o valor do raio que o nosso usuário vai digitar. Agora nós temos, então, que calcular aqui a área, ela vai receber, que é o nosso π, que nós já declaramos ali em cima, π que multiplica o raio, π que multiplica o raio elevado ao quadrado. Então, raio que multiplica raio. Então, é π raio ao quadrado, certo? Então, aqui nós estamos calculando a área e aqui o comprimento vai ser igual a 2 vezes o π e vezes o raio. Aqui não importa a ordem que a gente coloca, porque é tudo multiplicação, tá certo? E agora vamos então dar a saída do nosso programa aqui. Saída de dados. Vamos colocar o System Out Print LN. Vamos colocar área é igual a, concatenando com a minha variável área, e também um outro System Out Print LN, comprimento. Então, comprimento da circunferência é igual a, concatenando com a minha variável comprimento. Tudo bem? Então, vamos ver aqui os valores que a gente vai testar. Se eu colocar o valor do raio 1, então 1 elevado ao quadrado é 1, e que multiplica o π, 3, 14, 15, 9, vai dar esse valor. E se eu, aqui eu só vou ter 3, 14, 15, 9 vezes 2. Botão direito, vou clicar com o botão direito aqui numa área no meu código e vamos lá, Run as Java Application, e aqui o valor do raio, eu vou colocar 1, então nós temos o valor aqui, deixa eu maximizar para você, e vou trazer aqui só para a gente conferir, então 3, 14, 15, 9, 6, 28, 318. Então o nosso programa está rodando corretamente. Tudo bem? Agora vou executar novamente. Vamos colocar o valor 2, o valor do raio 2. E aqui nós temos o raio e a nossa área. Vou executar novamente, que no slide eu coloquei o valor de 2,5. Então, 2,5, tá? Então, tá aqui 19,6349375 e 15,707, igual nós temos aqui no nosso slide, ok? Então, veja bem, o que eu posso melhorar, o que eu posso alterar nesse meu programa? Eu falei que o π, a gente usa ele aqui, declarei essa constante, então vou deixar ela comentada, e aí nós vamos utilizar no lugar do π, então aqui onde está escrito π, nós vamos chamar a nossa classe Math. Percebe que eu não preciso criar um objeto igual nós criamos aqui, né? Math e dar um nome igual a new Math. Isso não acontece com essa classe, mais para frente a gente vai ver. Então eu chamo o nome da classe, ponto. Quando eu coloco ponto, percebe que ele traz todos aqueles métodos, inclusive aquelas duas constantes. Tá aqui, ó, π, tudo bem? E aqui nós temos que fazer a mesma coisa nesse daqui. Então, eu vou substituir aqui, vou colocar math.π, ok? E aqui o raio, que ele está elevado ao quadrado, nós vamos usar
a nossa math.pow, que é o power, potência, onde a gente tem aqui, que vai ser, ele já traz preenchendo aqui, achando que nós vamos fazer área e raio, né? Mas nós vamos usar aqui, que é o raio, e aqui elevado ao quadrado. Então, essa outra parte aqui vai sair, porque está sendo substituído pela nossa potência. Lembrando que, se é ao quadrado, você não necessariamente precisa utilizar a função power, aqui essa função da classe math. Ok? Então, vou novamente executar e vou digitar o valor do raio 1. Então, nós vemos aqui, ó, eu coloquei só com 3, 14, 15 e 9, mas ela já me traz com outras casas decimais aqui. Tudo bem? Então, o nosso programa foi refatorado, tirei a constante que declarei aqui, chamei o pi lá da classe math e a nossa função power, que é lá da classe math também. Vamos ver o outro exercício que eu deixei aqui também para a gente fazer. Então, desenvolver um programa para calcular e apresentar a média aritmética de 2 notas de um aluno. Então, nós temos aqui para calcular a média, nós sabemos que para calcular a média a gente soma os dois números e divide por 2. No caso de 2 aqui, né? Ou se eu quero uma média aritmética de 10 valores, eu vou somar os 10 valores e dividir por 10. Esse problema aqui não é um problema difícil, mas eu trouxe ele para a gente discutir algumas coisas aqui. Então, é o nosso exercício número 8. Vou vir aqui no meu pacote curso, botão direito. Então, vou clicar com o botão direito em cima do pacote curso, aqui do lado esquerdo da minha IDE, New Class, vou chamar de EX08, média aritmética. Aqui são as médias dos alunos, né, de um aluno, mas eu vou colocar como sendo média aritmética. Nesse daqui eu coloquei com um underline, eu vou refatorar porque a gente não usa o underline, tá? Então, do lado esquerdo, botão direito em cima do nome do nosso arquivo, botão direito, refactor, então refatorar, rename, renomear, eu vou tirar aqui esse underline, ok? Então, EX07, circunferência, finish, e vou pedir um finish aqui, ok? Então, depois faz essa alteração aí para a gente seguir os padrões, né, do Java. Então, a nossa classe aqui é X08, média aritmética. Vamos colocar o nosso método main. E aqui a gente vai, então, declarar novamente o nosso scanner, objeto obj scanner, do tipo scanner. Então, nós vamos colocar scanner, vou chamar de SC, é igual a new scanner, o system.in, deixa eu teclar um ESC aqui, para ele não ficar preenchendo para mim, ponto e vírgula. Então, para a gente fazer a entrada de dados. Vamos aqui também declarar as nossas variáveis, então, é do tipo double, vou colocar nota 1, nota 2 e média, essas variáveis para a gente trabalhar, porque eu vou precisar ler nota 1, vou precisar ler a nota 2 e vou calcular a média. Então, fazendo a nossa entrada de dados, vamos configurar, antes que eu esqueça, e já ia esquecendo,
o nosso scanner, use loqueio, aí a gente vai colocar aqui loqueio.us, que é o dos Estados Unidos, tá bom? A nossa entrada de dados, deixa eu subir um pouco mais o código aqui para você. Então, olha, eu incluí aqui essa linha do loqueio e vamos fazer aqui a entrada de dados para o nosso sistema. Então, System Out Print, vou tirar o LN daqui, System Out Print, e vamos colocar aqui nota 1, pedindo para o nosso usuário entrar com a nota 1. E aí, então, nós vamos fazer a leitura, né? Então, nota 1 vai receber o nosso sc.nextDouble. NextDouble. Ok? Então, fazendo a entrada de nota 1, a mesma coisa a gente vai fazer para o nota 2. Então, o nosso System Out Print LN. Peraí, deixa eu colocar com Cis minúsculo, né? System Out Print LN. Não é erro, é Alt, né? Tem um outro método aqui, o ERR. Esse autocompletar, de vez em quando a gente tem algum probleminha aqui, né? Nota 2. Ponte aqui para entrar a nossa nota 2, e aí nota 2 vai receber o nosso scanner NextDouble. E aí agora o que nós temos que fazer? Nós vamos fazer então calcular a média. Então, média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Dividido por 2, ponto e vírgula. Ok? Tudo bem? E vamos pedir para imprimir a nota, né? A média System Out Print LN. Vamos colocar aqui média é igual a concatenando com a nossa variável média. Tá certo? Bom, presta bem atenção no que eu escrevi aqui. Será que o nosso programa está certo? Será que ele vai rodar? Vamos clicar com o botão direito aqui na tela e Run as Java Application. Então, deixa eu até pegar os exemplos que a gente tem aqui. 5,5 e 9 vai dar 7,25. Então, vamos colocar aqui, ó. 5,5, 9. Ah, peraí, deu média 10? Como assim média 10? Então, o que acontece? O nosso programa está rodando corretamente, não tive nenhum erro de execução. Mas nós temos aqui um erro de lógica, tá ok? Nós temos aqui um erro de lógica. Por quê? Eu falei para você que eu somo as duas notas para dividir por 2. Então, o que acontece? Nós vimos que a precedência da divisão, ele vem antes da soma. Então, o que ele faz? Ele pega a nota 2, divide por 2, para depois somar com a nota 1. Mas nós temos que forçar ele a primeiro somar essas duas notas. Então, nós temos que usar os parênteses. Então, nota 1 mais nota 2, faz primeiro o que tem dentro desses parênteses. Nota 1 mais nota 2, para depois dividir por 2. Tudo bem? Eu fiz isso daqui propositalmente para a gente lembrar, né? Para a gente explorar essa precedência que eu passei para você no início da aula e também para a gente ver que nem sempre os erros que a gente comete são erros de programação. Às vezes o nosso programa está rodando, como você viu, mas não está apresentando o valor correto. Então, vou executar novamente
E aqui, deixa eu lembrar aqui qual é o valor. O valor é 5,5 e 9. Então, a entrada é 5,5 e 9. Agora sim, a gente tem o 7,25. E 2. Então, entrar novamente aqui. 2 e 4. A gente tem média... Não, era 2 e 6, né? Mas aqui 2 e 4 a gente tem média... 3, então era 2 e 6, a gente tem média 4, igual está aqui no nosso exemplo. Ok? Então, são os dois exemplos que eu trouxe para você aqui, o problema exemplo para a gente aplicar o que a gente viu e tem visto em todas essas aulas. E agora, então, eu vou deixar para você, para a próxima aula. Vamos ver aqui, elaborar um programa para calcular o volume de uma esfera. Qual é a fórmula? Volume é igual a 4 dividido por 3, que multiplica πr, que é o raio, elevado à terceira, tá? Aí depois você me deixa aqui sobre esse desafio. Eu tenho mais um desafio para você aqui. Então, para você escrever um programa para calcular e apresentar a área de um trapézio, o programa deve ler os valores correspondentes à base maior, base menor e altura. E aqui qual é a fórmula? Então, nós temos aqui que a área é igual a base maior mais base menor dividido por 2, multiplicado pela altura. Certo? Então, deixando esses dois desafios para você, na próxima aula eu trago a discussão e a resolução desses dois desafios aqui. Tudo bem? E então, gostou da aula? Espero que tenha gostado. Espero que você pratique bastante também. Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários. Se você encontrar alguma dúvida nesses desafios que eu deixei, também deixa aí pra gente. E pedir para você curtir, se você gostou, compartilhar, divulgar nas suas redes sociais sobre o trabalho que eu trago aqui no YouTube para você. Então, muito obrigada mais uma vez e te vejo na próxima aula. Até lá!